Meus queridos e minhas queridas, meus futuros doutores e futuras doutoras, Rafael Novaes. Dando então sequência às nossas aulinhas de direito tributário. Falou direito tributário, coração de Rafael Novaes bate mais forte, porque estamos no seu futuro, que é ser então advogado e advogada. Na verdade, chegamos na nossa última aula. Misericórdia, Rafael, ainda bem. Eu já não aguentava mais a sua voz. Eu já tô doido pra lhe esguelar. Calma, acabou, gente. Acabou. Acabou. Acabou, tá? E acreditem, vocês ainda vão sentir saudade de mim ainda, viu? Vou não. Pode ter certeza que não. Tá, vamos ver. Bom, três temas muito importantes para a sua prova. Esses temas, gente, são temas realmente bacanas, temas que caem com uma certa frequência em prova de primeira fase do exame de ordem. E para que você possa compreendê-los plenamente, eu já vou ensinar dentro de um bizu. Claro, óbvio, bizu esse que eu também uso nos meus livros. Eu me refiro então às hipóteses de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Geralmente a prova do exame de ordem, ela vai querer que você saiba a diferença dessas hipóteses, que estão então elencadas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, artigo 156 do Código Tributário Nacional e artigo 175 do Código Tributário Nacional. Quando eu me refiro às hipóteses de suspensão, eu estou então afirmando que o crédito existe, mas que por algum motivo o poder público não vai poder cobrá-lo, não vai poder exigi-lo. Sua exigibilidade estará suspensa. Quando eu me refiro às hipóteses de extinção, eu estou falando que o crédito não mais existe. Ele foi morto, extinto, acabou-se. E quando eu me refiro às hipóteses de exclusão, é quando o crédito sequer será constituído, o crédito sequer será formalizado. Então, esses temas caem com muita frequência em prova de primeira fase do exame de ordem. Pois bem, para que você lembre e nunca mais esqueça, eu peço que você estruture 3 colunas na hora da sua prova. Rafael, eu vou me lembrar, Rafael, vai sim. Você vai estruturar 3 colunas e vai colocar exatamente dentro dessas colunas o que eu vou te mostrar aqui. Cada professor tem a sua metodologia, tem o seu bizu próprio. Já vi vários bizus aqui nesse tema. Este que eu vou colocar é de minha autoria, tá? Então entra na minha maluquice aí para poder entender. Vê, nas hipóteses de suspensão, você vai colocar o chamado rede e coco para mim. Rede e coco para mim. É o que, Rafael? Rede e coco para mim. É o que eu quero, Rafael, depois da prova da UAB. Rede e coco para mim. Venha-se embora aqui me visitar em Pernambuco. Comer um peixinho frito, um camarãozinho no coco, tomar um chopinho, uma aguinha de coco. Né? Rafael, no meu caso, eu quero rede, coco, gelo e uísque para mim. Pode ser também, venha-se embora me visitar aqui. Brincadeiras à parte, gente, é o que todo mundo quer, rede e coco para mim. O que seriam isso? As hipóteses de suspensão. Explica melhor. Vamos lá. Representa o quê? Representa o recurso administrativo, também conhecido como a impugnação administrativa. O recurso administrativo, a impugnação administrativa. Você recebeu a cobrança do tributo e você não concorda. Nós já falamos que o direito de contraditório e ampla defesa não é exclusivo do Poder Judiciário, não. Você pode ir na esfera administrativa, receber a cobrança e não concordo. Vou procurar a Secretaria da Fazenda, vou reclamar, vou impugnar. Você jogou a bola para o fisco. O fisco não pode receber a sua impugnação, mas olha, Rafael não concorda não com a cobrança do tributo não. Beleza, bota na gaveta e continua cobrando dele. Não faz sentido. Até o fisco lhe dar uma resposta, até ele julgar na esfera administrativa, o crédito estará com a sua exigibilidade suspensa. Então toma cuidado. O que, aliás, até me lembra outro ponto, outra coisa. O que é que me lembra? A súmula vinculante número 21. Não pode exigir que você pague primeiro para depois recorrer, como já caiu em primeira fase da UAB. Ou então que você deposite metade dos valores para poder recorrer. Não pode, gente. O seu direito de contraditório e ampla defesa nasce independentemente se você vai pagar ou depositar valores. Você pode querer questionar na esfera administrativa, prestigiando o contraditório, prestigiando a ampla defesa. Então, até lhe darem uma resposta, o crédito estará com a exigibilidade suspensa. Mas tem mais? Sim, tem mais também. O que é que nós vamos encontrar ainda? O D. D de quê? De depósito. Depósito. Depósito, sim, o depósito.
Rafael, mas você disse que não precisava depositar. Foi, eu falei, realmente. Mas vai que o sujeito tem bala na agulha. Vai que ele tem grana. Ele vai querer discutir, vai. Mas já vai deixar o dinheiro reservado. Porque se ele perder, já está lá o dinheiro do fisco. Inclusive, é exatamente por isso que o crédito vai estar suspenso. Qual é o sentido que existe se o fisco está querendo cobrar, sei lá, 50 mil reais e o sujeito foi e depositou o dinheiro para discutir? Não faz sentido o fisco entrar com a execução fiscal, porque o dinheiro do fisco já está reservado. Se durante aquela discussão o fisco ganhar, o dinheiro não vai voltar para o contribuinte. O dinheiro vai ser convertido em renda e vai quitar o pagamento daquele tributo. Então, cuidado. Depositou, suspende. Inclusive, na segunda fase da UAB, a gente vai ver que se o cliente lhe pedir, você vai pedir o depósito. Você não vai nem pedir tutela provisória. Você vai pedir o depósito. Agora, o que o STJ diz é que esse depósito aqui, ele tem que ser integral e em dinheiro. Súmula 112 do STJ. Não pode querer depositar metade dos valores, um terço dos valores, nem querer depositar através de mercadorias, bens. Não. Tem que ser integral e em dinheiro para conseguir suspender. Então toma cuidado com isso. O próximo, coco. O que seria o coco? É a concessão. Concessão de liminar. Concessão de liminar no mandado de segurança. Você que assistiu aquela aulinha sobre processo tributário, que eu fiz o jabá da segunda fase, mas que eu disse que era importante para a primeira fase também, por isso que eu pedi que vocês assistissem. Quem não assistiu, vaste esta porra, que é importante. Eu disse que mandado de segurança é aquela peça, em segunda fase da UAB, que não tem para onde correr. Cai em civil, cai em empresarial, cai em constitucional, cai em administrativo, cai em penal, cai em trabalho, cai em tributário. Qualquer segunda fase cai. Mandado de segurança para corrigir, então, o abuso de autoridade e o desvio. Problema, gente, é que talvez não dê tempo de ficar esperando. Então, o que é que você faz? Você pede uma liminar. Fumus boniuri, periculo e mora. Fumaça do bom direito, perigo da demora. E aí, se o juiz se convencer dos argumentos, ele vai lhe conceder a liminar. A liminar significa o final, o julgamento final do mandado de segurança? Não. Então, por isso, que vai ser apenas hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Suspensão da cobrança. Até quando? Quando for transitado em julgado, quando for finalizada aquela discussão do mandado de segurança. Então, durante o tramitar dele, a liminar ela suspende a exigibilidade. Na segunda fase da UAB, a gente ensina, mas pegando na mão mesmo, como é que faz. 2, 3 parágrafos, a gente consegue fechar esse tópico na sua peça. Mas vem cá, toda a advocacia tributária se resume a apenas o mandado de segurança? Óbvio que não. É por isso que o artigo 151, ele também fala no de concessão de tutela antecipada. Sim, gente, o Código Tributário ainda fala tutela antecipada, mas você lembra que essa concessão é da tutela, hoje com o novo CPC, tutela provisória. Tutela provisória. A tutela provisória. Então você pediu tutela provisória, entrou com ação anulatória, pediu tutela provisória. Probabilidade do direito, perigo de dano, ou risco ou resultado útil do processo. É a mesma coisa. Probabilidade se aproximando do fumus boniuri. E o perigo de dano, risco ou resultado útil do processo, se aproximando do periculo in mora. Acabou. Então, ou eliminar mandado de segurança, ou liminar, tutela antecipada e outras ações judiciais. O que mais? Também suspende. Então, aqui vai ficar suspensa até quando? Ora, até julgarem o final do processo. E aqui vai ficar suspensa até quando? Até julgarem o final do mandado de segurança. O que mais suspende? O para. Para? Sim, o para. De quê? De parcelamento. Parcelamento. O para de parcelamento. Você deve. Devo. Vai pagar quando? Parcela aí 20 prestações. Se você está religiosamente, mês a mês pagando, faz sentido o fisco entrar com execução fiscal contra você? Não. Por que não? Porque você está pagando. Então o crédito estará suspenso. Até quando? Até você quitar a última parcela. Aí extingue, acabou, chorou. Professor, e se eu parar de pagar o parcelamento? Aí acaba a suspensão, o fisco pode lhe executar. Então tome cuidado, viu? Parcelamento é causa de suspensão também. E para fechar, o MIM, que aqui é uma forçada de barra, você vai pegar o M da moratória. É forçada de barra, eu admito. Moratória, o MIM de moratória. O que é a moratória? É quando o poder público, União, Estado, DF, município, concede graciosamente um prazo maior para você pagar o tributo. Geralmente, gente, por questões de calamidade pública, por questões de economia, né, catástrofe natural,
maremoto, terremoto, inundações. Eu sempre gosto de citar como exemplo dois casos que aconteceram aqui no meu estado de Pernambuco e ganharam repercussão nacional, né? Um desses casos foi as enchentes em Palmares, em Barreiros, que viralizou com a imagem de uma menininha, uma garotinha, em que a avó dela pediu: salve aquilo que você acha de mais importante para você. E ela então pegou a bolsa do colégio dela com os livros dela. E essa imagem ela rodou o mundo, não apenas o Brasil, mas o mundo. Ela numa barquinha abraçada com seus livros. A educação transforma o mundo, gente. É a forma mais democrática e social de você conseguir ascender na vida e conseguir realizar os seus sonhos. O conhecimento, tá bom? Então foi bem bacana, bem bonita essa imagem. Então, inundações, quem tinha comércio naquela região de Palmares e Barreiros sofreu muito e por isso o governo do estado deu moratória. Olha, só paga ano que vem, porque sabia que a população estava muito prejudicada com isso. Hum, Percebo que ele não abriu mão. Abrir mão é a remissão, é o perdão da dívida. Não foi isso que foi feito, foi dado uma moratória para pagar depois. Do mesmo modo, a Feira de Caruaru, aqui também no interior do meu estado de Pernambuco, talvez você já tenha escutado Luiz Gonzaga cantando, né? Na Feira de Caruaru. Ou seja, Caruaru, que é um dos polos aí do São João, né? A festa junina do Nordeste, ao lado de Campina Grande, né? Não vou dizer que um está na frente do outro, não. Estão em pareia, como os dois maiores festividades juninas do nosso país, né? As duas festividades juninas aí, o meu abraço aos amigos aí da Paraíba também. Então, gente, vejam, lá a Feira de Caruaru pegou fogo e comerciantes perderam tudo. O governo do estado novamente deu uma moratória. Percebam que ele não perdoou, ele apenas deu um prazo maior para pagar o tributo. Então, durante aquele período, sei lá, pode ser 1 ano, 2 anos, durante aquele período o crédito está com a exigibilidade suspensa. Exigibilidade suspensa. Então é assim que eu quero que primeiro você associe rede e coco para mim as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, recurso administrativo, depósito, concessão de liminar, concessão de tutela provisória, parcelamento e a moratória. As hipóteses de extinção, Rafael, o que faço eu? Nada. Você vai pular. Por quê? Depois eu explico. Você vai pular as hipóteses de extinção e vai direto para as hipóteses de exclusão. E quais seriam as hipóteses de exclusão? As hipóteses de exclusão? Ai, ai. Ai, ai. Como é, Rafael? Ai, ai. Rede e coco para mim. Deus sem má fé. I, IE, IPI, IOF. Ai, ai. Misericórdia, essa aula de Rafael é a maior fuleiragem. Gente, é só para você poder lembrar, tá? Educação com amor e com humor. As hipóteses, então, de exclusão do crédito tributário, você vai dividi-las, conforme o artigo 175 do CTN, em A de anistia, e o I da isenção. E o I da isenção. Lembrem do que a gente já falou, caramba, em aulas anteriores. E o que foi que nós falamos em aulas anteriores? A gente falou em aulas anteriores que é isenção, né? Lá na aula de imunidade. Eu não falei isenção. A igreja é isenta. Dois erros. Primeiro, porque a igreja não é isenta. A palavra não é isenta. Seria isenta. Sem esse Segundo, que a igreja não é isenta. Ela é imune. É a imunidade tributária, para você não confundir. A isenção vem por meio de lei. A imunidade está prevista na Constituição. A grande diferença aqui, a grosso modo, gente, seria a ideia de que a anistia ela vai retirar o dever de pagar as penalidades, as infrações. Ao passo em que a isenção, ela se abrange ao crédito, ela se aplica ao crédito tributário, deixando então de cobrá-la. As hipóteses de exclusão que estão previstas lá no artigo 175 do CTN. Então você vai lembrar do ai-ai. Por que eu quero que você aprenda desse modo? Porque é bem mais fácil, gente. É bem mais fácil decorar 6 hipóteses de suspensão, decorar 2 hipóteses de exclusão. E o que não estiver aqui, você vai colocar na conta de extinção do crédito tributário. Isto porque, gente, as modalidades de extinção do crédito tributário são divididas em 11 modalidades. Misericórdia, pois é. É melhor você decorar 6, decorar 2, o que não tiver aqui, você coloca no meio. Professor, mas eu não quero decorar, professor. Eu estou aqui no intuito de aprender. Eu não quero esse negócio de decoreba, de bezu. Aí dentro, porra. Vai te lascar, meu irmão. A gente quer passar na primeira fase da OAB, porra. Depois tu vai estudar, se aprofundar. Tu tiver 5 anos de faculdade para aprender isso, direito tributário. Não aprender, se quer aprender agora aqui comigo.
Aí não, meu velho, é bizu mesmo. Passa na prova, você passar na primeira fase, passar na segunda fase, advogado, advogado. Você estuda, aprofunda, mergulha, faz mestrado, faz doutorado, vai pra fora do país, estudar, escreve livro. Mas aqui, meu velho, o compromisso é com o êxito, meu amigo. É. Tá bom, professor, eu não falo mais nada. Bom, gente, vê, entenda. Na hora da sua prova, ele coloca lá, parcelamento é forma de, causa de. Aí você pensa, porra, tá no rede de coco para mim? Tá. Então é forma de quê? Ora, é forma de suspensão. Ó. Moratória, é forma de quê? Opa, tá no rede de coco para mim? Tá, olha aqui o mim. Então é forma de suspensão. Ó. Anistia, tá no rede de coco para mim? Tá não. Tá no ai-ai? Tá no ai-ai. Então é forma de exclusão, exclusão. Ó. Isenção, tá no rede de coco para mim? Tá não. Tá no ai-ai? Tá, então é forma de exclusão, exclusão. Pagamento, tá no rede de coco para mim? Tá não. Tá no ai-ai? Também não. Então é forma de extinção. Prescrição, tá no rede de coco para mim? Tá não. Tá no ai-ai? Tá não. Então é forma de extinção. Depósito, tá no rede de coco para mim? Tá, olha aqui o depósito. Opa, depósito então é forma de suspensão da ação em pagamento de bens imóveis. Tá no rede de coco para mim? Não. Tá no ai-ai? Não. Então é hipótese de extinção. Vejam, gente, como é bem mais fácil. Consignação em pagamento. Julgada procedente. Tá no rede de coco para mim? Não. Tá no ai-ai? Não. Extinção. Anistia. Tá no rede de coco para mim? Não. Tá no ai-ai? Tá. Então, hipótese de exclusão. Remissão. Tá no rede de coco para mim? Tá, professor. Aqui o re. Ô, criatura, esse re aqui não é de remissão, não, viu? É de recurso administrativo. Não confunde, não. Não está no rede de coco para mim. Não está aqui dentro, não. Remissão tá aqui dentro, não. Tá no ai-ai? Também não. Não tá no ai-ai, não. Então, remissão é hipótese de quê, gente? De extinção. Até porque a remissão, como eu já falei aqui em várias oportunidades, né? A remissão é o perdão da dívida. É o perdão da dívida tributária. Então, é a hipótese de extinção do crédito tributário. Bom, gente, esse bizu não é infalível, né? Mas aí ele ajuda por demais. Você construir 3 colunas, suspensão, extinção e exclusão. Para a gente fechar a aula, eu não tinha colocado isso no material, então eu vou acrescentar e escrever com vocês um tema bem importante também para a primeira fase, que eu me lembrei agora aqui. E que tema seria esse? Eu me refiro a certidões. Certidões no direito tributário. Gente, esse tema é muito importante, viu? Preste atenção. Por que esse tema é importante? Primeiro, porque no direito tributário você vai encontrar a chamada certidão positiva, que usualmente você aprendeu comigo como certidão de dívida ativa, que é aquela certidão que está estampada entre os artigos 201 ao 204 do Código Tributário Nacional, do CTN. Essa certidão de dívida ativa, essa certidão positiva, é aquela que diz que o sujeito deve tributos. Só que no direito tributário também é possível encontrarmos a chamada certidão negativa, estampada lá no artigo 205 do Código Tributário Nacional, que deve sair então em um prazo de 10 dias. Né? A repartição tem até 10 dias, a repartição pública, para emitir essa certidão. E o que é a certidão negativa? Bora pensar um pouco. Se a certidão positiva, a certidão de dívida ativa, diz que o sujeito deve tributos, a certidão negativa diz o quê? Que ele não deve tributos. Simples assim. Então a positiva diz que deve, a negativa diz que não deve. A maioria das polêmicas estariam então restritas dentro da terceira modalidade. E qual seria a terceira modalidade? Eu me refiro à chamada certidão positiva com efeito de negativa. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou até colocar com a cor parecida para que você possa entender. Certidão positiva, ainda não é essa cor, calma. Certidão, agora sim, certidão positiva com efeito de negativa. Certidão positiva com efeito de negativa, que está estampada no artigo 206 do CTN. Cuidado para não confundir, não é a certidão negativa com efeito de positiva, porque aí tem uma coisa errada, né? Se é negativa, não podiam estar cobrando. Na verdade, gente, é o inverso, é a certidão positiva, diz, olha, ele deve, tá? Deve, é a certidão positiva. Mas é como se ele não devesse. Oxê, e existe isso? É. O efeito é como se não devesse. Rafael, essa certidão pode sair em quais hipóteses? Geralmente é assim que cobram. Preste atenção. 3 casos.
Primeiro, lembra da execução fiscal? A gente viu certidão de dívida ativa. O fisco tem 5 anos, prazo prescricional para entrar com a execução, porque é o juiz. Terceiro, equidistante das partes, que pode tirar o patrimônio do devedor e entregar para o fisco. Então, a primeira situação é, já existe uma execução fiscal garantida, penhorada, gente. Já tem penhora. O cara está devendo 100 mil reais. O oficial de justiça foi lá e penhorou esse valor. Opa, já tem direito a essa certidão? Tem. Por quê? Porque o fisco já tem de onde tirar o dinheiro. Não seria certidão positiva porque ele já deve mesmo. Não é negativa porque ele está respondendo à execução fiscal. É a certidão positiva com efeito negativa. Então, primeira situação é a execução fiscal, garantida penhorada. Segunda situação, dívidas vincendas, dívidas que ainda não venceram. Como é, Rafael? Imagina, IPTU. A gente já falou aqui que IPTU você paga todo ano, porque através de uma ficção jurídica, 1º de janeiro acontece o fato gerador. 10, 9, 8, viva ano novo, viva IPTU. Mas a cobrança já chega no dia 2 de janeiro? Não, né? Geralmente a cobrança é março, abril, maio. Imagina que em janeiro você está precisando de uma certidão do município. Chegou lá, olha, eu quero uma certidão de regularidade fiscal. Já vai estar lançado no sistema IPTU? Já. Então não pode ser certidão negativa. Já está lá? Também não vai ser uma certidão positiva dizendo que você já deve, não está no vencimento ainda. Vai ser uma certidão positiva, já está alimentado no sistema, mas com efeito negativa, pois a dívida ainda é vincenda. A dívida não venceu ainda. Então, já existe a dívida já, positiva. Mas não venceu ainda, efeito negativa. Então, primeira situação, execução fiscal garantida, penhorada. Segunda situação, dívidas não vencidas. E a terceira situação, vê que é algo fantástico. Terceira situação em que a certidão positiva diz que deve, terá efeito de negativa, como se não devesse. A terceira situação, gente, pimba, qualquer das hipóteses do rei de coco para mim. Você recorreu administrativamente, apresentou impugnação. O fisco vai ter que lhe dar resposta? Está suspenso. Então você tem direito a certidão positiva com efeito de negativa. Apresentou um depósito do montante integral e em dinheiro? Sim. Opa, certidão positiva com efeito negativo. Conseguiu uma liminar no mandado de segurança. Conseguiu uma tutela provisória, não ação judicial? Opa, certidão positiva, está discutindo ainda no processo, mas com efeito negativo, pois está suspensa a exigibilidade. Parcelou a dívida, todo mundo lembra logo do parcelamento. Parcelou, tem direito a certidão positiva, devo, tanto é que estou parcelando, mas com efeito negativo, já que eu estou cumprindo, né? O fisco não vai entrar com execução. E a moratória, tendo em vista que o fisco mesmo me deu um prazo maior para pagar o tributo. Então aí, rei de coco para mim. Certidão positiva, eu devo. Negativa, não devo. Positiva com efeito de negativa, devo. Mas é como se eu não devesse. Dívidas, execução fiscal garantida. Dívidas não vencidas e rei de coco para mim. Para fecharmos, então, esse nosso curso de primeira fase da OAB, vamos responder aí, eu acho que temos 3 questõezinhas aí para a gente responder. O que eu não falei, eu respondo dentro da questão, tá? Vamos nessa. A pessoa jurídica ABC verificou que possuía débitos de imposto sobre a renda, IRPJ, e decidiu aderir ao PAR. Ô meu filho, parcelamento, por necessitar de certidão de regularidade fiscal para participar de licitação. Após regular adesão ao parcelamento e diante da inexistência de quaisquer outros débitos, a contribuinte apresentou requerimento para a emissão da certidão. Com base nessas informações, o fisco deverá. Parcelamento é forma de quê? Tá no rei de coco, para mim. Tá, então é forma de suspensão, né, gente? Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Beleza? Suspensão, hipótese de suspensão. Suspenso, tem direito à certidão? Tem. É a positiva, dizendo que deve? É a negativa, dizendo que não deve? É a positiva com efeito de negativa. Vamos lá. A letra A diz deve deferir o pedido, já que parcelamento é causa de extinção do crédito tributário. Falso. Letra B, deve indeferir o pedido, pois a certidão somente poderá ser emitida após o pagamento integral do tributo em atraso. Não, falso. Tem direito àquela terceira modalidade de certidão, sim. Letra C, deferir o pedido, ok, já que parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A alternativa correta, letra C de chocolate, é a nossa alternativa. E a letra D diz, deferir o pedido, já que parcelamento é causa de exclusão do crédito tributário. Não, gente, a exclusão é o ai-ai, anistia e isenção. Próxima questão. O fisco do estado X lavrou auto de infração contra a pessoa jurídica Y
para cobrar ICMS sobre a remessa de mercadorias entre a matriz e a filial dessa empresa, ambas localizadas no referido estado. Vejam, essa informação aqui ela vai ser desnecessária, mas eu vou lhe explicar, tá? Vê, imagina então, e aqui eu vou usar como exemplo, a mulherada. Na nossa última aula, eu não podia deixar de falar de vocês. Meninas do Brasil, um beijo enorme. A gente sabe que a mulherada, quando ela chega em uma loja lá no shopping, né, muitas vezes ela vai naquela loja de calçados. E lá ela encontra a sandalinha da Angélica, o salto da Ana Hickman, enfim, né? Eu tô chutando aqui. Chegou lá, ela perguntou: tem meu número? O vendedor disse: qual é o seu número? 45. Misericórdia. Enfim, disse lá o número. O vendedor olhou e disse: ó, nós não temos aqui. Mas temos na nossa matriz, temos em outra filial, temos no outro shopping. Você tem alguma coisa para fazer nesse shopping center? Você perguntar para uma mulher se ela tem alguma coisa para fazer no shopping é uma pergunta idiota, né? Enfim, aí ela diz: tenho. Pronto, vai dar uma voltinha, daqui a pouco você vem. Ela dá uma volta no shopping, volta 5 horas depois, cheio de compras. Chega lá no shopping, na loja, o vendedor apresentou para ela. Se ela olhar e não comprar, sabe uma coisa? Quero mais não. Houve a venda da mercadoria? Não. Mas houve um deslocamento da matriz, daquela filial, para outra filial. Esse deslocamento já seria passível cobrar ICMS pelo Estado? Gente, é interessante, porque a lei do ICMS, ela vai dizer que seria possível sim. Porém, a advocacia tributária, segunda fase da OAB, ao seu coração. Gente, o STJ já pacificou o entendimento. O simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não gera o dever não, de pagar não. Esse ICMS, tá bom? Então, cuidado. Já aqui, ó, súmula 166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Saiu de uma loja para outra, claro que não deve cobrar ICMS. Agora, se ela comprasse, aí sim, mudou o dono do bem, agora é a mulher, agora é a consumidora. Então, primeiro, vejam que a questão está colocando exatamente isso. Ó. Cobrou, então, sobre a simples remessa de mercadorias entre a matriz e a filial. Pode cobrar isso? Não pode. Mas vejam que isso vai ser irrelevante para responder a questão. Porque ele continua dizendo o seguinte, ó. A empresa Y, então, né, impetrou mandado de segurança. Mandado de segurança. Opa, ok. Objetivando, ver reconhecido seu direito líquido e certo ou no recolhimento do ICMS. Pleiteou também medida liminar. Assinale a opção que pode validamente ser objeto do pedido liminar, formulado pela pessoa jurídica X. Desculpe, Y. Ficou fácil, né? Cosco, concessão. Rede Coco para mim, concessão de liminar. Meu amigo, hipótese de suspensão, né? Tá no Rede Coco para mim. Portanto, alternativa, letra D de docinho de chocolate. Letra D é a nossa alternativa. Última questão. Segundo o Código Tributário Nacional, remissão é o perdão da dívida, né? Tá no Rede Coco para mim? Não. Tá no AI? Não. Então é forma de extinção. É o perdão da dívida. A letra A diz é uma modalidade de extinção dos créditos tributários e consiste na liberação da dívida por parte do credor, respaldada em lei autorizativa. Letra A de achocolatado é a nossa alternativa correta. A letra B diz que a perda do direito de constituir o crédito. Opa, perdeu o direito de constituir o crédito? Decadência. A letra C diz que é uma modalidade de exclusão. Não, é extinção. Exclusão é o ai-ai, né? Anistia é a isenção. Tem nada a ver com remissão. A letra D diz que é uma modalidade de extinção dos créditos em razão da compensação de créditos entre sujeito ativo e sujeito passivo, respaldado em lei. Não, gente. É o perdão da dívida quando ele abre mão. Fechado? Portanto, chegamos ao final do nosso material, aos estudos. O pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas. Não fiquem pessimistas na vida de vocês, não importa quantas vezes você fez o exame de ordem, se é a primeira ou se é a 10ª vez, cabeça erguida, pensamento positivo. E o otimista espera que mude, mas você deve ter, claro, óbvio, a ideia de que não é preciso só esperar fatores externos, você também tem que mudar. Por isso, o realista, né? O realista ajusta as velas da vida e segue no seu barco. Então, em minhas redes sociais, o destaque especial aí para o meu Instagram, que estou diariamente movimentando ele, com dicas de direito tributário, dicas de ética, humor, também motivacional, sorteio dos meus livros, lives e tudo mais. No mais, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, quer nas aulas de ética, o IEI Ética, quer aqui nas aulas de direito tributário, o coração batendo mais forte. Peço desculpas pelas brincadeiras, mas é aquilo que eu sempre costumo falar. Acredito muito na educação com humor e com amor.
No mais, uma boa, uma excelente, uma estupenda prova para vocês. Eu espero conseguir alcançar aquele nosso objetivo, ou seja, das 13 questões entre tributário e ética, você me entregar pelo menos 10. Estarei sempre à disposição de todos. Fique com Deus. Até lá.